também. Então, meu nome é Elisiane Storniolo, eu faço parte da Horizontes e a gente está fazendo essa atividade já com uma preparatória para a nossa jornada, que vai ser dia 4 e 5 de setembro. A gente está com os valores promocionais hoje ainda, a partir de amanhã ele vai mudar, então a gente vai colocar o link para quem quiser se inscrever ali no chat, que aí dá direto para as inscrições. A gente vai falar, na jornada, a gente vai falar sobre cenários femininos e masculinos. E as convidadas, né, são a Letícia Glosser Fiorini e a Patrícia Alcolombre. E o Sérgio também vai estar numa mesa junto conosco. Então, hoje nós fizemos, né, preparamos essa atividade Paternidades hoje, para falar um pouquinho mais sobre, inclusive, sobre os últimos acontecimentos que o Sérgio vai falar para a gente, falando também sobre a questão da TAM, enfim, né, como que a gente pode pensar a paternidade hoje. E na quinta-feira, também seguindo nossos trabalhos, né, sobre nossas quintas psicanalíticas, e também linkando já com a nossa jornada, a gente vai falar sobre as mulheres e desejos hoje, que aí vai ser com a Maria Alejandra Rey, nossa convidada de quinta. Acho que passo a palavra para a Renata, e depois a Natália Vieira vai coordenar junto com vocês, vai passar os últimos recadinhos. Tá bem, obrigada. Bom, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Quero mais uma vez agradecer aos colegas que têm nos acompanhado nessas atividades, e especialmente hoje, nessa segunda-feira, numa atividade, então, preparatória, mais uma atividade preparatória para a nossa jornada, como a Lisiane colocou, e contando com o Sérgio Leukovic, né, que está conosco aqui, que aceitou prontamente o convite dentro da sua agenda vasta, com muitos compromissos, mas conseguiu um espacinho para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Ontem, comemorando o Dia dos Pais, então, né, com uma semana ou 2 semanas anteriores ao evento cheias de polêmicas aí em torno desse tema. Então, quero agradecer a todos mais uma vez, a equipe tem trabalhado sempre nos eventos, Lisiane, Natália, e agradecer, então, em nome da Horizonte, do Espaço Criar, pela presença de vocês, e contamos com todos na jornada, onde nós vamos poder seguir, né, discutindo todas essas temáticas. Então, devolvo a palavra aí para a Natália, que vai coordenar o evento, apresentar o Sérgio. Um bom trabalho para... Bom, então hoje a gente tem, como a Lisiane falou, o assunto sobre paternidades hoje, com o Sérgio Leukovic. Ele é psiquiatra, membro efetivo e analista de data da SPPA. Esse evento vai estar sendo gravado, então após o término a gente vai poder deixar o link para vocês lá no YouTube da Clínica Instituto Horizontes, onde tem todos os outros eventos que já passaram também. O Sérgio tem em torno do que a gente tinha combinado, uns 20 minutos, né? E depois, quem quiser falar, fazer perguntas, pode ir nas reações ali na barra bem embaixo aqui do Zoom. Tem a reação de levantar a mão ou deixar algum comentário no chat, que daí a gente chama para falar, tá bem? Sérgio, então, uma fala é toda tua. Eu queria iniciar, então, agradecendo para vocês, agradecendo a Lisiane, a Renata, a Natália, pelo convite, a oportunidade de falar, né? A ideia surgiu até conversando com a Lisiane sobre essa situação que ocorreu com uma propaganda, né, da Natura, que depois eu vou comentar, e no fim deu para a gente organizar a atividade e conversar juntos, né, sobre essa questão da paternidade. Foi um Dia dos Pais diferente, né? Em função da pandemia, né? Foi totalmente diferente esse Dia dos Pais. Nós estamos vivendo um mundo diferente, né? E estamos aqui online, inclusive. O meu Dia dos Pais eu almocei virtualmente com as minhas filhas. Então a gente comia aqui, elas lá do outro lado da telinha e tal, enfim, né? Então é uma realidade assim estranha, diferente que a gente está vivendo, né? Enfim,
Uma mora bem longe daqui, mas o ano passado ela veio passar o Dia dos Pais comigo, né? E ficou aqui o Dia dos Pais, aquela semana. Mas esse ano não houve jeito nem de viajar, enfim, né? Então, né, ficamos tudo na virtualidade. Muito bem, falando então um pouco sobre a paternidade hoje. Essa propaganda do Dia dos Pais, da Natura, usou vamos dizer, o Tami Miranda, um trans, e foi muito que na propaganda ele tem um filho, né, o Bento, então ele aparece na propaganda e também não só no vídeo, rapidamente, mas em outros veículos de comunicação na propaganda da Natura. E isso foi alvo de muita crítica, muitos ataques, principalmente por dois aspectos. Um, que como ele não pode ser pai biológico, ele não poderia estar fazendo propaganda no Dia dos Pais, porque ele não é pai, não sendo pai biológico. E a outra crítica de que ele não tem corpo de homem. Então, ele não pode ser pai, já que ele não tem corpo de homem. Ele tem o corpo que foi redefinido cirurgicamente, mas, enfim, então foi críticas, às vezes, bem pesadas e tal. Isso eu acho que é bem interessante, porque nada dessas coisas tem a ver com a função paterna, que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês depois, nem corpo de homem e nem pai biológico, né? Então, que a paternidade tem que ver com outras funções que não essas tão físicas, corporais, biológicas e orgânicas e tal. Para isso, eu vou precisar, então, de fazer uma retrospectiva histórica, um pouco da história nossa como civilização e da história da psicanálise, né, em relação ao papel do pai. Não vou tentar fazer isso brevemente e depois a gente pode conversar sobre isso. Então, a ideia, o mito da paternidade, o mito da maternidade, né, são tudo, vamos dizer assim, aquisições todas da modernidade, na época que surgiu a psicanálise, né, então vamos dizer assim, tinha todo um mito em relação à maternidade, à paternidade e à reprodução como um aspecto fundamental da maturidade. Isso é bem, bem importante. Por que surge tudo isso na modernidade? Na modernidade, nós temos a família patriarcal consolidada. E o Freud mesmo achava que o auge da civilização era a família patriarcal de Viena. O pai, a mãe, os filhos, a família assim constituída, né? E isso realmente levou a uma ideia de que essa é a família ideal e a presença do pai físico, real, se torna muito importante, né? Nesse momento, e por que se torna importante nessa época? Porque havia uma crença filosófica e até um pouco científica, em função até dos ciclos da mulher, que a mulher era muito ligada à natureza. Então, mulher é natureza e o homem é a cultura, né? Então, digamos assim, o papel do pai seria o de levar a cultura ao filho, né? A relação da mãe com o filho não seria suficiente para o desenvolvimento, vamos dizer assim, cultural do nenê. Precisaria do homem. O homem é que está ligado à cultura, né? Isso foi evoluindo, isso foi vamos dizer assim, uma crença da psicanálise importante, né? E, vamos dizer assim, tanto que mesmo Freud tinha uma certa visão da época sobre as mulheres, que o próprio superego das mulheres, que no final é a aquisição da cultura, né, ele não chegava a ficar tão completo e tão desenvolvido como o dos homens. Vejam que mesmo o fundador da psicanálise
tinha os preconceitos da época, né, em relação às mulheres e aos homens e tal. O Lacan depois também desenvolveu essa ideia de que, vamos dizer assim, já de uma maneira mais simbólica, de que o homem, de que a mãe e o bebê, né, eles, vamos dizer assim, formavam uma espécie de uma simbiose, uma relação simbiótica, e que precisaria entrar uma figura do pai, ainda o pai verdadeiro, o homem, para separar essa dupla, e com essa separação a criança se desenvolveria e entraria na cultura, né? Então já é um pouco mais simbólico do que naquela época da modernidade que eu estava falando para vocês, mas ainda tem esse mito de que precisa ser o pai que vai fazer esse papel, né, e que vai, então, vamos dizer assim, desenvolver a criança. Na verdade, então, agora vindo mais para os tempos atuais, a gente sabe que a mãe e o bebê formam uma unidade muito importante e que precisa de um terceiro para poder, então, fazer com que essa relação dessa unidade, como o Winnicott descreveu muito bem, até uma unidade psicossomática, que chega a ser o corpo e a mente juntos, que para poder superar essa relação psicossomática e a criança poder se desenvolver e entrar na cultura, que precisa um terceiro, né? Mas não precisa ser o pai, porque hoje em dia a gente trabalha com as ideias de função paterna e função materna, que são intercambiáveis. Então, se a mãe estiver sozinha, mas se tiver uma parte dela que tem essa capacidade de funcionar como um terceiro, não precisa o pai. Se tiver duas mães ou dois pais, e um funcionar como função paterna e outro função materna, né, já está resolvido essa equação. Então, a questão mais importante é sobre a função paterna e a função materna, e não o pai e a mãe propriamente ditos, né? A paternidade, também queria dizer para vocês, não é algo adquirido, e nem a maternidade. É como aquilo que a Simone de Beauvoir dizia, que uma mulher se cria, né, se desenvolve, não nasce mulher. A gente não nasce nem pai nem mãe, né? A gente se cria pai e mãe no desenvolvimento. Então, é toda uma criação, né? Então, essa questão da função paterna e da função materna é muito importante. A Letícia Glosser de Fiorini, que vai vir aqui na jornada, e já fazendo propaganda da jornada, porque ela é a principal estudiosa aqui da América Latina sobre esses temas da função paterna, da sexualidade, enfim, do desenvolvimento feminino. Ela é uma especialista até nesses assuntos. Ela propõe chamar essa função de função terceira, né? Para não tirar pai e mãe da história, porque pode ser uma mãe, pode ser um pai, que tem que ter essa função dentro dele. Enfim. Então, ela recomenda chamar de função terceira. Eu, particularmente, prefiro chamar de função subjetivante, porque eu acho que essa pessoa vai, de uma certa maneira, introduzir a subjetivação nessa criança. Então, é essa parte, né, essa função que eu prefiro chamar de subjetivante, mas isso vamos dizer assim, cada um pode encontrar o seu nome, mas nós ficamos marcados desde a modernidade que essa função é paterna, essa que eu estou descrevendo, de botar a criança na cultura, na simbolização, no pensamento, né? Então, a gente tem essa marca, a gente carrega essa marca, e isso é difícil de mudar. Por isso que a gente está propondo, inclusive, outros termos: função subjetivante, função terceira, função simbólica, função simbolizante. Tudo são sinônimos para descobrir, para definir
né? Isso que a gente chama de função paterna, ou chamou até agora de função paterna ou de paternidade. Muito bem, mas isso aí eu quero chegar agora num outro ponto, que é as reações que isso mobiliza. Porque a gente está acostumado, e a gente é herdeiro da modernidade, da família nuclear patriarcal, que está se desmanchando de uma certa maneira, né? Na família essa patriarcal, né? Então, de maneira geral, né? Ela, vamos dizer assim, ela era o ideal da civilização, como eu disse para vocês, mas ela se desmanchando e provou que não era ideal nenhum, porque depois dessa época de Viena em que o Freud escreveu isso, ele escreveu em 1913, Totem e Tabu, teve 2 guerras mundiais com uma destruição, um assassinato e morte de milhões de pessoas, né? Fora o Holocausto, enfim, na própria Alemanha. Então, digamos assim, essa família ideal, o auge da civilização, mostrou que não era o auge da civilização. Mas nós somos herdeiros desse conceito. Esse conceito dava uma certa estabilidade, como as religiões, como a política, como uma série de coisas da modernidade, que se perderam agora na época que a gente está vivendo da pós-modernidade. Então, a família está em transformação. Tem uma analista que até diz que a família Rudinesco, que a família está em desordem, né? Enfim, então, isso gera uma incerteza muito grande sobre todos esses valores que apoiavam a sociedade, a família, o patriarcado. Então, essa mudança, a sexualidade, né? Então, todas essas mudanças que ocorreram, que foram desencadeadas por inúmeros fatores, que eu nem vou entrar aqui nessa discussão, pílula anticoncepcional, movimentos feministas, ao direito da mulher, enfim, tudo isso foi provocando grandes modificações nesse conceito e nessa ideia de família. Essas incertezas, né, vamos dizer assim, inclusive agora a questão da diversidade sexual, nós estamos falando de um trans que apareceu num programa e outros, enfim, né, provoca uma angústia muito grande, né? Todas essas incertezas, essas mudanças, essas novas sexualidades ou antigas que agora estão podendo aparecer mais nitidamente, e tem então um movimento forte de resistência contra isso, inclusive com ataques violentos contra essas mudanças, que são irreversíveis, mas existe uma grande resistência, uma grande mudança contra isso, porque se perdeu a estabilidade. Da mesma maneira que a gente está vivendo uma pandemia que nos deixa num período de insegurança, de instabilidade, e que algumas pessoas ficam negacionistas, radicalizando, e, enfim, inclusive apresentando violência doméstica, várias coisas violentas, a mesma coisa ocorre na situação essa que nós estamos falando da paternidade, das novas sexualidades, como aconteceu com essa situação dessa propaganda. Então, eu acho que isso aí é uma questão bem importante, que a gente tem que entender essa resistência como sendo uma resistência a essa mudança, vamos dizer assim, ao declínio do patriarcado, né? Mais do que a falta do pai, na verdade, é toda essa estrutura patriarcal que se modificou, né? Que o patriarca era dono da mulher, dos filhos e dos escravos, por conceito, né? Então, isso tudo está mudando, né? Nem os filhos, nem a mulher e os escravos é um outro problema, a questão do racismo estrutural no Brasil, que eu não vou nem entrar aqui. Mas, então, essa mudança provoca essa, vamos dizer, nostalgia pelo pai que nunca houve, na verdade, né?
porque, na verdade, o pai foi essa pessoa, junto com a mãe, que revezavam, muitas vezes, esses papéis. Esse pai idealizado nunca houve, mas existe uma nostalgia pelo pai idealizado. Então, a outra coisa que eu queria dizer é isso, que eu estava falando antes, que pai e mãe não nascem, a gente cria, se forma à medida que a gente é exigido a ser pai e mãe, é mais ou menos como a gente ter que adotar os filhos. Na verdade, chega um momento, sejam biológicos ou não, que é uma decisão da gente se a gente vai poder adotar aqueles filhos. Se a gente puder adotar aqueles filhos, a gente vai exercer essas funções, função materna e função paterna. Mas se a gente não puder adotar esses filhos como nossos, independentemente da biologia, né, nós não sabemos se vamos poder exercer essa função, seja materna, seja paterna. Então, eu tinha feito um roteirinho aqui. Deixa eu ver se eu comentei todos os aspectos aqui. Se vocês quiserem aprofundar mais esses temas, vou fazer propaganda do livro esse, da Patrícia Alcolumbre, que a Renata conhece bem, e a Cândida Olofco. Talvez vocês já tenham estudado, inclusive a Renata, eu sei que sim, que é sobre parentalidades e gênero. Esse livro tem vários capítulos interessantes sobre essas questões da função paterna, porque outra pergunta que cabe importante é o contrário dessa demanda de que tem que ter pai, tem que ser homem e tem que ter corpo de homem, é uma reação também a um fato muito significativo, que os homens estão sendo cada vez menos necessários para a fertilização, para as mulheres terem filhos, né? Porque dá para fazer tudo sem homem, só com uma doação de esperma, né? De gametas. Então, eu acho que isso aí é outra coisa que também mobiliza uma certa reação forte dos homens contra essas mudanças, porque realmente talvez o papel do homem, aquele tão decisivo, do patriarca, está cada vez sendo, inclusive, mais dispensável. Não que o homem vai desaparecer, ou a necessidade do homem vai desaparecer, mas essa coisa tão forte, patriarcal, certamente que não é necessária. Isso mobiliza bastante reações. Então, isso é um fato. As nossas teorias psicanalíticas, elas estão, de uma certa maneira, e isso é importante que a gente saiba, correndo atrás do que está acontecendo. Elas já são insuficientes para, na minha opinião, né? São insuficientes para explicar todas essas mudanças que a gente está vivendo, né? Então, a diversidade sexual, as novas famílias, porque a impressão que dá é que as novas famílias que estão se criando, elas não são necessariamente famílias biológicas, né? Então, além de ter os meus, os teus, os nossos, tem também famílias que funcionam afetivamente. Tem um filme, não sei se vocês viram, Assunto de Família, é um filme japonês, se não me engano, que é uma família assim que de gente pobre, né, que vai vivendo juntas, de repente vão se incorporando outras crianças, né, e que tem algo de afeto ali. São contraventores, mas tem algo de afeto que passa ali, mesmo eles não sendo parentes entre si, mas é uma família. É bem interessante o filme, porque ele abre para esse outro lado, né? Quantas famílias existem aí que são famílias assim, que se foram se juntando, né? E que passa a intimidade, afeto, uma certa ética, né? E que não tem nada a ver com a família nuclear essa, assim, com laços de parentesco biológico, assim.
Então, isso está no livro também, é um capítulo desse livro aí, que a Janine Puget, uma analista de Buenos Aires, fala sobre isso. Então é isso que eu queria dizer, de uma certa maneira, que uma família não se constitui pelo parentesco só, mas se constitui, na verdade, pela solidariedade, um compromisso ético, o afeto e a intimidade que se consegue criar naquela família, né? E... E a minha aqui é um trabalho que eu apresentei também. Eu comento o seguinte, que eu acho que as nossas teorias psicanalíticas, de uma certa maneira, elas são como a literatura, principalmente a literatura contemporânea. Eu dou um exemplo aqui do Bolaño, um escritor chileno, que ele descreve assim que a gente está sempre tentando alcançar algo, compreender algo que sempre escapa, porque ele é inapreensível, né? E que a gente só consegue se aproximar assim, rodeando, adivinhando, fazendo, tendo impressões, enfim, mas a gente nunca chega realmente, né? Enfim, então que esse é um caminho aberto para nós, que a gente tem que sempre estar tentando compreender coisas que a gente já sabe de antemão, que a gente não vai conseguir compreender completamente. Nós vamos ver uma parte, outra parte, daí outro vai ver outra parte, mas são coisas tão dinâmicas e tão desconhecidas que elas são inapreensíveis. De uma certa maneira, elas são, vamos dizer assim, são como a gente andar no escuro. Dizendo de outra maneira, tem um mito sobre a verdade, que a verdade é uma mulher que caminha sempre na frente da gente e que a gente quer ver o rosto dela. E sempre que a gente está vislumbrando o rosto dela, ela dá mais um passo. E a gente não consegue ver o rosto dela nunca, total. A gente tem um vislumbre, mas quando a gente vai olhar, ela já deu mais um passo e se afastou. Então, as nossas teorias, de uma certa maneira, esses fenômenos que a gente está tentando lidar, que é o humano, que é a sexualidade, que é a relação da família, que é a parentalidade, é assim, é algo que a gente tem alguns vislumbres, algumas ideias, e a gente estuda, mas a gente nunca vai conseguir aprender completamente. Sempre vai ter um passo a mais que a gente vai ter que dar. Mas seria isso, pessoal, que eu queria transmitir para vocês e responder as questões, ideias, comentários, né? Muito obrigada, Sérgio. Agora, então, a gente abre para perguntas, falas. A Renata levantou a mão. Muito obrigada, Sérgio, pelas tuas colocações. Eu acho que vem bem ao encontro, realmente, do que a gente tem conversado e discutido, e é o que, né, vamos trabalhar um pouco mais na jornada. Eu fiquei pensando, quando saiu essa polêmica toda do Tami, essa questão, né, de que, para muitas pessoas, talvez até para uma maioria, eu diria, a paternidade está centrada no órgão, né? E alguns disseram, ele não é pai porque ele não tem pênis. Então, assim como se espera da mulher, assim como se entende que a maternidade é algo natural da mulher, a mulher tem que ser mãe, né? Toda mulher está preparada para ser mãe, é da natureza. Então, como essas questões da natureza e da cultura, né, entram, como a natureza e a cultura entram em conflito, vamos dizer assim, mas o quanto realmente, né, ficou muito centrado na questão do órgão. Não é pai porque não tem pênis.
E, no entanto, bem, a gente não sabe como ele vai desempenhar a função paterna. Isso, de fato, ninguém sabe, né? Ou função terceira, ou subjetivante. Eu gostei muito desse termo também. Eu acho que fica mais... Acho muito apropriado também o termo da Letícia, mas eu acho que o subjetivante, né, ou de subjetivação, dá um pouco mais dessa ideia do lugar do pai, de fato, né? Ou, então, da função, melhor dizendo. Da função. É que isso é tão assim incorporado na gente também, que até para a gente colocar, a gente tem que, né, abstrair, sair realmente desse lugar, porque nós estamos impregnados desses conceitos. Né? Nós somos ainda, ou parte de nós, fruto dessa família moderna, pós-moderna, não, moderna, né, que vem ou é muito influenciada por esse modelo patriarcal. Mas, enfim, eu acho que essa questão do centrado no corpo, né, que foi um pouco como a psicanálise começou, isso ainda é muito forte, né, e a gente poderia pegar esse outro lado que eu trazia também, da natureza que dita que a mulher tem que ser mãe. E a gente sabe hoje que muitas mulheres não querem. Bom, se isso é um conflito, se é alguma questão pré-edípica, só na individualidade da psicanálise também que a gente, né, que a gente poderia saber. Mas não pode funcionar como regramento. Toda mulher tem que ser mãe, assim como quem não tem pênis não pode ser pai, né? Ou não pode exercer o que a gente está falando em termos de funções. Então, só para comentar isso também, né? E uma outra coisa que tu falaste que eu queria comentar, eu achei muito interessante também a tua definição, quando tu traz a ideia de família, nesse aspecto ético, de compreensão, né, de solidariedade e tal. O problema é que, de novo, né, a gente ainda é tão impregnado de algumas coisas. Eu comentei já algumas alunas daqui já me ouviram contar uma situação. Vou contar porque, enfim, né, não expõe muito a situação. Uma criança que eu atendo, que é adotada, e que teve que copiar. Isso foi ano passado, então não estou falando né, estou falando de uma situação muito recente. Teve que copiar no caderno dele, de uma escola particular aqui de Porto Alegre, a definição do que era família. Ele tinha copiado o dicionário. E no dicionário Aurélio, família é a junção de pessoas, é um conjunto de pessoas que mora junto e que tem o mesmo laço sanguíneo. Então, ele teve que copiar isso no caderninho dele, ele com 8 anos, né? Uma definição que não faz sentido nenhum para ele, porque a família dele é outra. Hoje em dia, né, menos ainda. Né? E a escola totalmente, né, assim, desmentindo a realidade dele e de um monte de crianças, porque ele é adotado, mas daqui a um pouco tem o outro que tem os pais separados, daqui a um pouco é uma outra criança que não tem pai, né, tem só mãe, ou mora com os avós, ou, sei lá, uma tia está criando, ou é filho, né, de uma relação, de um casal homossexual. Quer dizer, então, que definição é essa, né? E eu estou falando do ano passado. Então, essa coisa, assim, ainda tão tradicional, patriarcal que nós vivemos, né? Só para ilustrar também aqui. Ótimo, não, muito bom, muito obrigado. Vou começar pelo fim aí. Essa definição de família, justamente, totalmente, não tem nada a ver com as famílias, muito menos as famílias contemporâneas. E eu trouxe aquele filme Assunto de Família por isso, que também é bem interessante, que o diretor do filme mostra o seguinte, que essa família assim, que está unida pelo afeto, eles pegam uma criança que está muito mal, assim, uma guriazinha, praticamente abusada, maltratada pelos pais, assim, meio abandonada pelos pais, e levam junto. E essa criança fica lá envolvida com essa nova família e tal, né? E, vamos dizer assim, muito até feliz de estar lá com esses outros, vamos dizer assim, seres que aí encontraram ela. Mas a questão importante que eu acho que até a Renata estava tocando é o seguinte, é que as nossas instituições, e as instituições em geral do mundo, elas não conseguem, com raras exceções,
não conseguem dimensionar esses laços familiares e acabam separando essas famílias, devolveram essa menina para os pais abusadores, né? Os outros vão para outras instituições, enfim, né? Reformatório, coisas assim. Então, realmente a gente precisa repensar isso nas próprias instituições, esses conceitos, né, de família, porque isso é muito trágico no filme, como é que tudo que acontece com aquelas pessoas ali. Depois, sobre a questão do órgão, muito pertinente, né, porque nós herdamos essa ideia falocentrista, né, que vem na psicanálise, vem da cultura, né, que o homem é superior porque tem um órgão e a mulher não tem, né? O homem tem o poder, por isso que de uma certa maneira ele é idealizado. Alguém perguntou por que o pai era idealizado, em parte em função do poder, do falocentrismo e tal, né? E agora a questão importante, já fazendo propaganda dos cenários masculinos e femininos e da jornada de vocês, a Letícia Glosser, ela critica o Freud, porque as soluções que o Freud atribui para a mulher, né? Para a mulher, a maturidade da mulher só é atingida quando ela tem um filho, segundo o Freud. E a Letícia critica isso e coloca que sim, que pode ser atingida quando a mulher tem um filho, mas que principalmente quando a mulher tem prazer sexual, vida genital, com ou sem filho, querendo ou não ter filho, porque a mulher não é obrigada a ter filho, como o homem também não é obrigado a ter filho. Então, essa opção é bem interessante, e a primeira vez que eu ouvi alguém assim colocar isso na lista das mulheres, vamos dizer assim, da resolução do conflito edípico das mulheres, através só da sexualidade, não da reprodução, foi com a Letícia, que vem aí para a jornada. Esse é um ponto importante, é um capítulo dela. A outra coisa que eu queria dizer, e isso a Renata também tocou, é que essa ideia do pai verdadeiro, do homem biológico, com corpo, com órgão, né, ela atrapalha muito, né, a ideia, e atrapalhou, inclusive, e atrapalha a ideia do pai que fica com as crianças em casa, que brinca com as crianças, que cuida das crianças, né, do homem que cuida das crianças, enfim, e vamos dizer, coisa que já está mudando, né, porque a gente vê que os pais estão aproveitando muito mais os filhos hoje em dia do que eles aproveitavam antes, pelo menos alguns pais, né? E isso é interessante mesmo, sob o ponto de vista biológico. A gente sabe que assim, quando um casal de homens vai cuidar de um filho, e um filho bem pequenininho, tem várias pesquisas que mostram isso, o cara que fica mais encarregado de cuidar do nenê e alimentar o nenê, ele aumenta os hormônios femininos e diminui os hormônios masculinos. E o outro, não. Então, um homem, quando está cuidando de uma criança, ele além de cuidar e poder exercer bem a função materna, tem um correspondente orgânico, né, biológico, que os hormônios se alteram também quando ele está nessa função. E depois que passa disso, os hormônios voltam para o normal. Então, durante a função materna, tem também uma resposta hormonal, né? Então, é bem interessante de ver como isso é intercambiável, assim. Muito bem, vamos adiante. Bom, colocaram ali agradecendo ao Sérgio e à Clínica Horizontes, né, pela discussão e pelo tema. E a Letícia colocou sobre a pesquisa dela. Não sei se a Letícia gostaria de falar um pouco sobre. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá baixinho, tá baixinho. Eu posso falar, só deixa eu ligar o som, só um minuto.
Ai, gente, não tô conseguindo ativar o vídeo, mas enfim, vai ser em Deu, vídeo. Deu, apareceu. Estamos te Deu vendo, certo? estamos te vendo. Deu. Tá. Meu nome é Letícia, eu sou doutoranda na PUC Campinas em psicologia e o meu trabalho é justamente com parentalidade. Então, no meu mestrado eu entrevistei casais homoafetivos e a gente faz toda essa discussão sobre a função que está um pouco distante do hoje, né? A gente continuar atribuindo a questão biológica à função parental. Então, como assim função materna significa que tem que ser uma mulher, tem que ter uma vagina para ser mãe? E toda essa questão relacionada ao mito do instinto materno, enfim. E então, nas nossas últimas pesquisas, a gente tem usado preocupação parental primária. Que a minha orientadora, ela é a Tânia Granato, não sei se alguém conhece, mas provavelmente a Tânia Weisberg, que foi orientadora da minha orientadora, vocês provavelmente conhecem. E é numa linha winnicottiana, e então, com base na preocupação materna primária de Winnicott, a gente traçou esse estado, que é o que você comentou, né? Então, assim, é um estado tido até como, assim, um momento ali, em parênteses, na vida do cuidador, em que ele tem toda essa questão biológica e quando ele está vivendo aquilo, é criado, né? A relação ali dos dois é criado. Então, a gente vem tentando trazer esse distanciamento com a questão do biológico. E, para mim, foi sensacional essa palestra, porque, assim, de verdade, eu admito a minha ignorância de não saber, assim, dessas formas que você comentou, como é que é? Eu anotei aqui. Função subjetivante e a pessoa terceira, como é que é? Isso, função terceira, a Letícia. Isso, minha xará, inclusive. Então, assim, foi fantástico ver Sim. diferentes áreas do conhecimento dentro da psicologia trabalhando com a mesma questão. Eu quero agradecer muito pela palestra, está muito bom para mim. Letícia, desculpa interromper. Tu poderia repetir o nome da tua orientadora? Eu fiquei curiosa em conhecer mais dos estudos de vocês. Tânia? Claro. Tânia Marques Granato. Eu posso escrever aqui também, eu posso Por mandar o favor, se puder látis da botar no Tânia. chat para eu não atrapalhar o Isso. teste. Obrigada. Imagina. Uhum. Não, eu acho que é excelente o termo preocupação parental primária, porque tira do materno, como a Letícia explicou bem ali, não é a mãe, né? Pode ser a mãe, mas pode ser o pai, pode ser a tia, pode ser um amigo, sei lá, pode ser qualquer um, né? Que possa ter essa preocupação parental primária que vai formar aquela unidade que eu falei para vocês, psicossomática com a criança. Mas vai ter que ter alguém, ou um lado dessa pessoa, ou alguém de fora, que vai exercer essa função subjetivante, ou a função terceira. Tem um analista muito importante, André Green, que descreve isso como terceiridade, né? Que se cria esse espaço terceiro, né? Que daí vai levar à simbolização, que vai levar, né, para a subjetividade, para o pensamento, né? Então, mas realmente não depende do órgão, não depende da sexualidade, não, enfim, não depende do gênero, depende de desenvolver essa capacidade. Depende de adotar aquela criança, como eu falei para vocês ali, que eu gosto desse termo, que a gente tem que adotar aquele filho como filho, né, para poder ser pai ou mãe, né? Seria isso. Sim. Aí uma coisa sobre as relações homoafetivas, tem um colega nosso, o Ricardo Bernardi, do Uruguai, de Montevidéu, talvez vocês conheçam. Ele fez uma pesquisa, essas baseadas em evidências, e ele pegou a bibliografia toda dos últimos 10 anos sobre filhos criados por casais homoafetivos, comparando com crianças, filhas de casais heteroafetivos, digamos assim, heterossexuais, e até o momento não apareceu nada de muito diferente entre os criados pelos casais homoafetivos e criados pelos heterossexuais, pais heterossexuais, heteroafetivos.
Então, é bem interessante isso, porque estão sendo desenvolvidos estudos importantes para ver se tem diferença, se tem alguma barbaridade que acontece com essas crianças criadas dessa forma, mas não há evidências de nenhuma diferença significativa assim, entre os dois grupos de crianças. Então, vou continuar fazendo as perguntas ali. A Ana Lindomar, ela questiona o que seria esse pai idealizado que você citou no contexto do modelo patriarcal. Se a Ana Lindomar quiser abrir o microfone para falar também. Sim. É só porque para mim não ficou muito claro quando o senhor citou essa questão do pai idealizado, acho que no contexto do modelo patriarcal. Aí, se seria possível o senhor explicar um pouco melhor essa questão, por favor, por gentileza. Tá. Não, eu tenho a impressão, tu tem razão, não é bem só o pai que é idealizado, o pai é o poder, né? Eu falo. Mas agora tu perguntando ficou mais claro para mim. É assim, o que é idealizado é o sistema patriarcal. É esse sistema que é idealizado, foi idealizado inclusive pelo próprio Freud, que ele chegou a dizer isso, que o auge da civilização é a família patriarcal de Viena. Essa é a frase, ou da Europa, enfim, né? Então, isso é uma idealização, esse sistema da família, essa patriarcal, né? Em que a mulher ela não trabalha, não desenvolve a sua carreira, onde os filhos são submetidos ao poder do pai, né? Que é o único que tem poder, que trabalha, que tem dinheiro, que administra o dinheiro, que administra as decisões, que toma as decisões. É esse modelo que foi idealizado por muitos anos e que, de uma certa maneira, as pessoas, essas que escrevem aí sobre o Tami Miranda e sobre a questão da sexualidade, elas querem voltar a esse sistema que nunca funcionou direito, porque era um sistema que trazia sofrimento dentro da família e fora da família também. Né? Em certos aspectos funcionava, para alguns aspectos não funcionava para outros. Mas o exemplo que me ocorre sempre é esse, que depois desse sistema tão idealizado, teve 2 guerras mundiais nesses países que era o auge da civilização, em que se perdeu totalmente a questão da civilização e se entrou na barbárie, né? Então, é muito relativo falar de que o auge da civilização é essa família patriarcal. E a gente está vendo que não é, né? E que essa família, ela não talvez tenha funcionado naquela época, mas ela não funciona mais na nossa época, ela está anacrônica para a nossa época, mas tem gente, a gente foi criado nesse modelo, e então tem gente que quer trazer de volta aquela família daquela época, e não aceita nenhuma outra, e critica todas as outras, inclusive com todas as armas possíveis, né? Por exemplo, a Sociedade de Psiquiatria, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, está organizando um curso de atualização sobre sexualidade, alguns encontros sobre isso, e eles estão recebendo muita violência, ofensas nas mídias sociais da associação por estarem fazendo esse curso de atualização em sexualidade, com transexuais, com a diversidade sexual e tal. É um assunto que mobiliza muito. Eu acho que, em parte, é uma busca dessa coisa perdida, mas que a Letícia diz muito bem, a Letícia Glosser, que nunca foi assim o auge da civilização mesmo, propriamente dito, né? É mais uma nostalgia de uma coisa, de buscar uma coisa para se livrar das incertezas da vida atual e tentar buscar alguma certeza no passado.
mas que não vai funcionar de qualquer maneira, porque isso é irreversível, né? Como é que as mulheres vão voltar a ser donas de casa e os filhos vão voltar a ser dominados pelo pai hoje em dia, né? Em geral, pelo menos, né? Seria um retrocesso total, né? Vamos lá, o que mais, minha gente? Tá boa a questão, a discussão, porque é um assunto importante, forte, atual. Tivemos exemplo ontem no Dia dos Pais. Aí. Eu poderia falar, eu não sei se eu tô com áudio. Pode falar. Sim, estou te ouvindo. Ah, é? Então tá. Bom, eu acho que é um assunto de ontem, hoje e amanhã, né? É um assunto de vida longa e talvez atemporal, né? Que vai ter que nos acompanhar, infelizmente, né? Porque eu acho que nós temos eu fico até satisfeita de ver, né, Sérgio, quantos jovens aqui, né? Isso. E quanto isso é importante, né, para que os jovens possam já ingressar no estudo e na prática e pesquisa, já com essas novas formas de pensar, né, questões que para nós nos são muito caras, porque são mudanças de lógicas, muitas vezes, né? Mudanças até de éticas diferentes, de lógicas diferentes, né? Mas falando da experiência, né, de atendimento de crianças, filhos de casais homossexuais, né? Eu tenho essa experiência e eu só queria deixar como, né, assim um relato de que muitas vezes é uma salvação para essas crianças. Muitas vezes, né, a função exercida e o afeto, né, que é exercido diante desse casal parental, vamos dizer assim, homossexual, para essas crianças, muitas vezes salva, né? Mas me chama a atenção, né, na minha experiência, que as crianças têm certos sintomas parecidos, que são sintomas fóbicos. Então, eu fico pensando, são crianças com muitos medos, não os medos naturais, né, esperados, né, que todas as crianças têm. Então, eu fico pensando, assim, ó, o que está por vir para nós poder cada vez mais entender e compreender, né, que se passa, que gera um fantasma e um medo, algo evitativo de talvez de conhecer a relação e desses pais e de comparar com outros pais de crianças da escolinha. O que é, que resquício é esse que eu não tenho uma experiência de pesquisa, nenhuma estatística, mas me chama a atenção que as crianças, elas são algumas coisas assim, ó, de assustadas, elas são evitativas. Então, eu fico pensando que talvez a gente vá ainda aprofundar, né, e cada vez mais com escritos de experiências, né, da gente poder ir entendendo, né, que não é uma barbaridade como a gente talvez fantasiava ou fantasia, que filhos de casais homossexuais vai ter uma barbaridade. Mas tem algo que me chama atenção num aspecto mais evitativo, de poder aprender, de se alfabetizar. Tem alguma coisa com o conhecimento, do conhecer algo que me chama atenção. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que talvez é importante da gente falar, que eu acho que as mídias atacam realmente essas propagandas, né, que tentam, as mídias e as pessoas atacam essas propagandas como a do Dami, né? Mas, assim, eu acho que é legítimo também ter que falar que nós também nos assustamos, né? Também não é normal, e não é por uma questão racista, preconceituosa, mas algo que todos nós temos do estranho, né? Porque assim como a gente vem de uma história do patriarcado e a gente tenta
assim como a gente vem com uma história do racismo e a gente tenta sair disso, vira e mexe a gente se dá conta de como assim nos chama atenção, a gente vê na rua, a gente quer olhar, a gente fica curioso, a gente às vezes se assusta, né? Então, acho importante que isso faz parte, né, da nossa Constituição e de como lidar com isso, né? Seja na clínica, enfim, né? Mas eu acho que esse é um tema atemporal, ele vai sempre existir, né? E acho ótimo que tenha muitos jovens aqui. Mas gostei muito, Sérgio, de te ouvir. Muito bem. Não, as duas questões. A questão das crianças, eu tenho uma hipótese, mas, enfim, há a confirmar, né? Que é de que sempre, como a nossa cultura é uma cultura, de uma certa maneira, homofóbica, heterodominante, né? Os pais homossexuais, eles têm esse sofrimento, né? Tem um certo sofrimento, tem uma certa dificuldade que os filhos talvez apresentem, né? Mais medo, mais sintomas evitativos. Então, não quer dizer que seja inócuo e que seja, vamos dizer assim, tranquilo ser homossexual ou transexual, não é. Né? Enfim, às vezes até é um ato político, assim, essa resistência, mas é difícil. Nós somos os campeões de assassinato de transexuais no mundo todo, e de homossexuais não ficamos muito atrás também, né? Então, eu acho que isso é um ponto que talvez passe para as crianças, deixa as crianças mais assustadas. Mas é uma hipótese. O Ricardo Bernardi tem um trabalho estatístico que a Ana Lindomar me pediu a referência, mas aí eu vou ficar devendo, Ana, porque eu vou pedir para o Bernardi, daí depois eu passo para a Lisiane ou para a Natália, assim que ele me passar, tá? É Ricardo Bernardi, talvez tu possa procurar, de Montevidéu. Quanto à relação da nossa reação do estranho e do estímulo, quero dizer para a Joyce o seguinte, que um pouco é ligado à idade. Na nossa idade é mais estranho e mais difícil do que para os jovens. Os jovens já são criados numa outra cultura e para eles é muito mais tranquilo, tolerante, andarem com a diversidade sexual. Para nós é mais estranho. E é por isso que a gente tem que poder se dar conta, porque eu concordo plenamente contigo que para nós é difícil, e segurar a nossa contra-transferência, né? A gente, para não patologizar, porque a nossa tendência, a gente se assusta com esses casos, essas pessoas, e tende a patologizar, mas a gente tem que resistir a essa nossa tentativa, a nossa tendência, enfim. Mas eu acho que é muito importante. Só queria aproveitar para agradecer a Jurenice e a Rosa Lang, que eu vi que estão aí, ou que estavam aí. É um prazer estar com vocês aí na reunião. Não sei se tem mais alguma questão. Sim, a gente tem algumas questões ali no chat, mas eu vou passar primeiro para a Lisiane e depois a Karina se colocou também para falar. Tá. Acho que seguindo essa última fala do Sérgio, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que sempre reconhecer é que a gente vive em uma sociedade, ela é estrutural, né? E os preconceitos, tanto racismo, homofobia, transfobia, ela faz parte. E a gente tenta minimamente entender um pouco para conseguir trabalhar com essas questões juntando com a clínica. E aí que tem um ponto que eu fico pensando muito, que é o quanto preparado a gente está também para receber o diferente na clínica, né? O quanto a gente, através dessa heteronormatividade, através de uma forma apenas de se relacionar, a gente não, e de enxergar, entender o próprio corpo, a gente não pressupõe demais, né? A questão do outro, assim. Então, inclusive, a questão da heterossexualidade muito mais ainda, né? Acho que isso me faz pensar bastante, assim, como que a gente, no próprio discurso, né? Se a gente pensar que nós nos
constituímos através do discurso. Esse discurso está sendo colocado desde antes do nascimento, né, com a questão da ecografia, enfim. Então, como que a gente no consultório consegue prestar atenção e modificar um pouco isso para que a gente também não seja vetora de agressividade também quando vem nos procurar com algum tipo de fragilidade, né? E a outra coisa que eu não sei se eu vou conseguir me colocar bem em relação a isso, eu tenho estudado muito a questão da teoria queer, a Judith Butler, e tentado entender um pouquinho, inclusive, as críticas que ela faz à psicanálise, mas tem um lugar que eu sempre paro, que eu queria dividir com vocês, que é a questão do corpo, né? E, no fim das contas, sempre me para também na questão do Freud, de que o ego, antes de tudo, é um ego corporal. Então, a Butler e alguns outros autores falam em relação à questão do abjeto, né? Que a gente se constituiria também, a gente precisa desses corpos abjetos que são excluídos para conseguir se constituir e se entender como ser humano, porque a gente trabalha com essa questão da dualidade. Então, como que a gente faz para juntar, e eu tenho pensado muito nisso, assim, de entender a psicanálise a partir disso, de não excluir esses corpos, mas que eles não podem ser inseridos, porque senão perde o sentido também. Porque, por exemplo, na campanha da Natura, o TAM era entre 15 pessoas conhecidas que estavam colocando a questão da hashtag. No vídeo, nem são pessoas conhecidas, né? No caso, então, mas é o corpo, né, que é excluído. E aí eu fico pensando nisso, né? De quais vidas valem a pena ser protegidas, né? Qual vida vale a pena ser enlutada? E como que a gente consegue pensar isso dentro da clínica, né? Muito, muito, muito importante essa tua questão. Fundamental. A nossa contratransferência com esses pacientes é decisiva. E a gente tem que ter muito cuidado para não patologizar, não rejeitar, não excluir, né? Enfim. E realmente a Joyce falou, eles causam um estranhamento na gente que a gente tem que estar sempre atento para superar, né? E vocês mais jovens têm mais tranquilidade ainda para superar do que nós, mas de qualquer maneira é algo bem importante. Eu acho que essa questão do objeto é fundamental, porque a gente, de uma certa maneira, é subjetivado nessa questão vamos dizer assim, dos que valem e os que não valem, os que são bons e os que são maus. Os negros são maus, os brancos são bons. Isso é um racismo estrutural e inconscientemente a gente fica repetindo isso e nós vamos ter que ter um trabalho imenso, né, para poder reverter essa situação. E quanto aos corpos abjetos, a mesma coisa. Tanto a Butler denuncia isso, como a coisa indesejável de nós, que a gente coloca nesses corpos e mata esses corpos, né, que daí não valem nada, como a própria Júlia Kristeva, ela acha que essa coisa abjeta é algo da relação com a mãe, que é negativo, que é ruim, e que é colocado daí nesses corpos, dessas coisas abjetas. Então, aquilo ali fica sendo horrível. E realmente isso é uma coisa que a gente vai ter que estar sempre atento e estudando e se dando conta desse nosso funcionamento, né? Que é estrutural mesmo, né? Tá no nosso inconsciente, de uma certa maneira. E nós vamos ter que tentar mudar o nosso inconsciente, né? Eu acho que os jovens, menos do que os mais velhos, mas ainda está presente porque a cultura é assim. Toda a cultura está baseada na homofobia, na transfobia, né? Então é um esforço constante. Só o fato da gente estar conversando isso e tu ter trazido essa pergunta já é um grande passo, já é uma grande iniciativa, porque eu acho que isso é o grande desafio para nós, terapeutas. Como é que nós vamos lidar com esses corpos estranhos, essas mentes estranhas, essa sexualidade estranha? Como é que nós vamos receber isso, né? Como é que nós vamos lidar com isso apesar do nosso estranhamento, né? Enfim, então, não, e tem situações, a Renata que trabalha com essa questão da fertilização,
né, de coisas assim, às vezes inadmissíveis, o esperma de um com óvulo de não sei o quê, e depois mistura, e depois faz não sei o quê. Então, são reproduções assistidas muito estranhas, que difíceis depois de lidar com a própria situação. Eu achei, não, é isso aí, esse cumprimentos à Clínica Horizontes, ao tema, a essa discussão, enfim, né? Porque realmente é o nosso desafio, eu acho. É justamente lidar com essas situações. E mais, Natália? Bom, a Karina Brodsky queria falar. Karina. Tá, o microfone tá fechado. Eu não tô Oi, vendo gostaria. a Karina também. Tá me ouvindo agora, Sérgio? Tô te ouvindo. Tá. Oi, Karina. Então, tudo bem? Tudo Então, gostaria ótimo. de te agradecer e agradecer a Horizontes por trazer esse tema tão importante. E eu até escrevi um pouquinho antes, mas eu não sei se tu conseguiu ver, Sérgio, que eu achava importante a gente contextualizar um pouco, porque embora esse tema, que nem a Joyce falou super bem, também seja um tema de ontem e de hoje, para os mais jovens, né? É importante a gente falar que essa homofobia ou essa vergonha ou essa sensação de estranho existiu desde muito tempo, né? Tantas pessoas que a gente sabe, famosas e conhecidas, agora a gente pode dizer que eles eram homossexuais, né? Mas não se podia nem falar sobre isso. E o papel que a religião, era isso que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente diz que o Freud tinha como feito de maturidade para a mulher ser mãe, né, tá muito ligado com essa coisa religiosa, que inclusive as religiões também estão muito em convulsão em função dessas ideias pré-concebidas que tanto nos aprisionaram e continuam nos aprisionando, né? Seja para muito ou para nada, né? E é importante, assim, o impacto que isso tem na estrutura das famílias. Sim. Né? Não, exato, muito bem. Faz parte da nossa cultura, toda essa herança religiosa contra a homossexualidade, né? Contra o aborto, contra os métodos anticonceptivos e tal, enfim. Então, vamos dizer assim, isso faz parte dessa nossa discussão, da gente ter esse estranhamento. Antes não era nem estranhamento, era condenado, era prisão. Sim, prisão, era né? morte, né? Era morte, forca. Prisão, forca, queimar as bruxas, sei lá. Então, né, a gente tem toda essa herança, e é uma coisa muito antiga, enfim, né? Em parte, até uma coisa interessante que eu me lembrei agora, de que é um pouco ligado à nossa espécie, como Homo sapiens, porque que não é uma das melhores espécies. Na antiguidade, há, sei lá, milhares de anos atrás, conviviam várias espécies humanas. O Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo, não me lembro mais os outros, enfim, que conviviam razoavelmente bem. Inclusive, partes desses outros homos, né, Homo erectus e tal, até é interessante porque as mulheres tinham um papel decisivo, que, por exemplo, os homens ficavam em casa, né, com a família, e as mulheres adolescentes é que saíam de casa e iam encontrar parceiros nas outras casas, nas outras cidades e tal, bem ao contrário da nossa cultura. Mas não se sabe bem por quê, isso ainda é um mistério, não sei se é porque é mais violento que os outros, mas o Homo sapiens, e mais inteligente, acabou vamos dizer, se transformando na única humanidade que a gente tem. Que aí o homem
já adquiriu, de uma certa maneira, esse papel mais central. Mas o que eu acho importante é isso, que há anos, a antiguidade toda, as religiões monoteístas todas, elas condenam a homossexualidade, condenam a não reprodução, se baseiam muito na reprodução. Então, as religiões perderam muito do seu papel, a não ser as evangélicas, que têm um papel bem importante hoje em dia, tanto que é um bispo evangélico, um dos principais que está propondo o boicote à natura, é um bispo evangélico, né? Ele já queria proibir acho que a Rede Globo, ele fez um boicote há anos atrás para a Rede Globo porque tinha um beijo homossexual. Então ele queria que todo mundo boicotasse a Rede Globo, uma novela da Rede Globo. Então continua hoje em dia. Então justamente é isso aí, nós temos que ir nos defrontando com essas coisas. Como a religião perdeu o seu papel e deixa as pessoas mais na incerteza, as reações homofóbicas às vezes são mais violentas ainda, né? Então, isso aí também tem que ter em mente. Mas o que eu me lembrei é de uma coisa bem importante. A Organização Mundial da Saúde aquela classificação internacional de doenças retirou a homossexualidade como doença há muitos anos. Eu acho que há 60 anos, mais ou menos, já. Eu não sei exatamente a data, eu teria que olhar. Mas este ano de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2020, a OMS e a Classificação Internacional de Doenças tirou a transexualidade como doença. Não é mais doença, né? É uma disforia como é que eles chamam lá? É algo que tem que ver com saúde, não tem que ver mais com doença, né? Então, isso eu achei que é uma medida muito importante, porque em termos assim científicos, em termos da Organização Mundial de Saúde e da classificação de doenças, não tem mais nem homossexualidade e nem transexualidade. O que eu acho que é um grande avanço em termos da sexualidade mais diversa. E aquela expressão de não botar nem singular nem plural, que está, né, muito em voga, os X da vida, né? É para não ter a diferença de gênero. Porque, por exemplo, o português é uma língua machista. A gente fala tudo no masculino. Todos que estão reunidos aqui hoje, todos é masculino, né? Então, a tendência é de botar X ou arroba ou E, todes, nós que estamos aqui reunidos e tal, então, reunides. Já falei o O de novo, ó. Mas então eu acho que tem uma tendência de evitar o gênero. Aí é uma coisa mais assim do feminismo, de não deixar que as línguas sejam machistas. É as línguas latinas, porque o inglês não tem isso. Mas as línguas latinas todas têm masculino e feminino, francês, italiano, português. São todas. As mulheres dizem isso, são línguas machistas. Então, eu acho que essa tendência de usar X, E e arroba é para igualar os homens e as mulheres. Né? É nesse sentido. Não sei se era nesse sentido que tu tinha perguntado. Eu fiquei pensando naquele debate bem grande que a gente vem ouvindo, né, dos pediatras falando sobre a influência de dar um caminho para essas pobres, essas crianças no meio dessa convulsão que a gente está vivendo, essa confusão, né? E eu acho que esse X, de certa maneira, tem tu um diz pouco... no gênero, no nascimento ali? Isso. Tá. Não, isso é uma questão mesmo. Se assume, né, qual é o gênero ou não assume, alguns países deixam em branco, outros assumem, é menino ou menina de acordo com o sexo do nascimento, né, com a anatomia.
né? Mas certamente tem genitália ambígua, que daí eu não sei como é que faria, né? Antigamente os médicos definiam pelos pais, decidiam, né? Hoje em dia não mais. Mas de qualquer maneira tem lugares que deixam em branco, a pessoa vai assumir depois o seu gênero, né? E Pois nós é, temos... mas pensa na estruturação do indivíduo, se ele tem uma única genitália, vamos dizer assim, como é que fica isso? A gente está pensando em termos de um futuro, de uma geração, é um assunto muito delicado, né, Sérgio? Gente, Sérgio, eu vou precisar começar a encerrar. A gente já está no final e o Sérgio tem outra atividade agora. Então, realmente é um assunto que não se finda aqui, é uma discussão que a gente convida para continuar fazendo na jornada da clínica. Mas eu gostaria de finalizar, então, com a Renata, com a fala dela. Não, na verdade eu ia só fazer um comentário com a Joyce, não sei se ela ainda está aí, eu não enxergo, estou vendo o celular, não consigo enxergar todos, mas para a gente pensar se a questão que ela trouxe não tem a ver com uma questão sobre as origens, né? Desculpa, é que eu fico olhando o celular, eu nem sempre vejo todo mundo aqui. Mas, Joyce, só fiquei pensando, né? Sem desviar muito do assunto, talvez desviando, mas enfim, se a questão que tu trazia das fobias teria a ver com uma angústia em relação às origens. Porque a questão das origens, eu vejo assim, né, em crianças adotadas que levam a dificuldades de aprendizagem, em crianças que são oriundas de doação de óvulo, por exemplo. Então, se na questão que tu observa na tua clínica, a gente não poderia pensar na questão das origens desses indivíduos, né? Só para contribuir aí, mas a gente pode seguir outro momento conversando. Vou passar a palavra para o Sérgio. Vou pensar. Tá bem. Sim. Não, eu acho que a gente sempre tem fantasias sobre as origens, mas aí eu não acho que seja particularmente em relação a casais homoparentais, assim, né? Eu acho que a gente sempre acha que é adotado, ou que não é a mãe da gente, ou é o pai. Então, essas fantasias são universais, de uma certa maneira. Em geral, eu acho que elas são assim para rotas de fuga, né? Quando alguma coisa não está muito bem naquela família, então a gente faz uma fantasia de que não é o pai ou não é a mãe, que não é que a gente é adotado e que teria pais melhores ou uma outra situação, enfim. Então, eu acho que é em momentos de angústia, mas me parece uma coisa mais até a serviço do ego do que uma coisa, digamos assim, que pudesse desenvolver sintomas. Mas isso está me ocorrendo agora, só a respeito, né, como reação inicial à tua questão e à da Joyce também. Eu acho que a questão que me parece mais importante é essa do sofrimento dos homossexuais ou dos transexuais, que passa para os filhos, eu acho, alguma coisa desse sofrimento, e que talvez essas crianças manifestem, algumas, eu não sei. Também a gente tem que considerar, Joyce, que quem procura analista é porque está precisando, tem sintomas. Tem sofrimento. Tem sofrimento, tem que ver os outros todos que não vieram até nós. Então, eu acho que nós temos um viés também, que é o consultório. Também temos que filtrar isso. Porque eu acho que o trabalho do Ricardo Bernardi, ele pegou gente no colégio. Filhos de homossexuais e de heterossexuais no colégio, não no consultório. Porque se a gente pegar no consultório, a tendência de ter mais sintomas é maior, né? Enfim, então... Mas eu acho que está em aberto. É como eu disse para vocês, a gente tem um vislumbre aqui, tem que estudar mais para ter outro vislumbre ali. Entendo, né? Seria bem. Obrigada.
Bom, vamos finalizar então. Eu gostaria de agradecer muito ao Sérgio e a todos que participaram. A discussão foi tão rica que a gente não conseguiu falar todos os comentários que estavam ali, mas agradeceram, falaram que aprenderam muito hoje. E lembrando, de novo, né, que a gente tem a jornada no dia 4 e 5 de setembro, e nessa quinta-feira tem um evento gratuito sobre mulheres e desejos hoje. Então, fica o link sempre nas redes sociais da clínica. Eu acho que é isso. Muito obrigada por todos que participaram. Muito obrigada. Se te ficou alguma pergunta ou alguma dúvida, me perguntem na jornada. Eu já faço uma propaganda para a jornada aí também. Tá bom. Tá, isso mesmo, Sérgio. Obrigada. Valeu. Muito obrigada mesmo. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.